Olá pessoal, meu nome é André Teixeira e sejam bem-vindos ao canal Mosaicos e Miscelâneas. Como eu sempre digo, se essa é a sua primeira vez por aqui, não esquece de deixar o seu joinha, de curtir o nosso trabalho e de compartilhar com as pessoas que você gosta, tá bom? Hoje, no canal Mosaicos e Miscelâneas, nós estaremos lendo o 8º capítulo do livro Percy Jackson e a Batalha do Labirinto, que é da coleção do Percy Jackson Os Olimpianos. Esse é o 4º livro da coleção. Nós já lemos tudo desde o começo até agora. E nós estamos no capítulo 18. Grover provoca uma debandada. Vamos lá? As distâncias eram mais curtas no labirinto. Assim, quando Rachel nos levou de volta a Times Square, eu me sentia como se tivesse percorrido todo o caminho desde Novo México. Saímos do porão do Marriott e paramos na calçada, na luz clara do sol de verão, estreitando os olhos para olhar o trânsito e a multidão. Eu não conseguia chegar à conclusão do que parecia menos real, Nova York ou a caverna de cristal onde viram Deus morrer. Levei todos até um beco, onde podia conseguir um bom eco, e então assoviei o mais alto que pude 5 vezes. Um minuto depois, Rachel suspirou. São lindos! Um grupo de Pégasos descia do céu, voando entre os edifícios. Blackjack vinha à frente, seguido por 4 de seus amigos brancos. Ei, chefe! Disse ele em minha mente. Você sobreviveu! É, respondi. Sou sortudo mesmo. Escuta, precisamos de uma carona até o acampamento. E rápido. É minha especialidade. Ih, cara, esse ciclope tá com você, é? Ei, Guido, como é que estão tuas costas? O Pégaso Guido gemeu e queixou-se, mas acabou concordando em carregar o Tyson. Todos começaram a montar, exceto Rachel. Bem, ela me disse, acho que é só. Assenti constrangido. Ambos sabíamos que ela não podia ir para o acampamento. Olhei para Annabeth, que fingia estar muito ocupada com seu Pégaso. Obrigada, Rachel, eu disse. Não teríamos conseguido sem você. Eu não teria perdido isso aqui por nada. Quer dizer, exceto por quase morrer e por Pan. Sua voz falhou. Ele falou alguma coisa sobre seu pai, eu me lembrei. O que ele quis dizer? Rachel torceu a alça da sua mochila. O meu pai, o trabalho do meu pai, pode-se dizer que ele é um empresário famoso. Quer dizer que você é rica? Bem, sim. Ah, então foi assim que você conseguiu que o chofer nos ajudasse. Bastou dizer o nome do seu pai e... Sim, Rachel me interrompeu. Percy, meu pai é um empreendedor imobiliário. Ele viaja o mundo todo procurando terras inexploradas. Ela respirou fundo, irritada. O mundo selvagem, ele o compra. Eu odeio isso, mas ele derruba tudo e constrói loteamentos e shoppings horrorosos. E agora que eu vi Pan, a morte de Pan... Ei, você não pode se culpar por isso, eu disse. Você não sabe do pior, eu não gosto de falar sobre a minha família. Eu não queria que vocês soubessem. Me desculpa, eu não devia ter dito nada. Não, eu disse, é legal. Olha, Rachel, você foi maravilhosa. Você nos guiou pelo labirinto, foi tão corajosa. E é só isso que conta pra mim, vai. Não importa o que o seu pai faz. Rachel me olhou agradecida. Bem, se você quiser andar novamente por aí com uma mortal, pode me ligar. Ah, sim, claro. Suas sobrancelhas se juntaram. Acho que não pareci muito entusiasmado, mas essa não era a minha intenção. Eu só não sabia o que dizer com todos os meus amigos ali perto. E acho que os meus sentimentos tinham ficado bastante confusos nos últimos dias. Eu quero dizer, eu gostaria muito, eu disse. Mas meu número não tá na lista, ela avisou. Ah, eu já tenho. Ainda tá na sua mão? Ah, sem essa. Não, eu acho que eu decorei. Seu sorriso voltou lentamente, bem mais feliz dessa vez. Até mais então, Percy Jackson. Vai salvar o mundo por mim, ok? Ela saiu andando pela 7ª Avenida e desapareceu no meio da multidão. Quando voltei aos cavalos, Nico estava tendo problemas. Seu Pégaso ficava se esquivando dele, assustado, relutante em deixá-lo montar. Ele cheira igual gente morta,
queixava-se o Pégaso. Ei, cara, disse Blackjack. Vamos lá, Porpkey. Um monte de semideuses tem esse cheiro estranho. É culpa deles. Oh, eu não me referi a você, chefe. Ah, então vão-se em mim, disse Nico. Eu não quero mesmo voltar para aquele acampamento. Nico, eu falei, nós precisamos da sua ajuda. Ele cruzou os braços e fechou a cara. E então Annabeth pôs a mão em seu ombro. Nico, ela disse, por favor. Aos poucos sua expressão se suavizou. Tá, tudo bem, ele disse relutante. Por você, mas eu não vou ficar. Levantei uma sobrancelha para Annabeth, como se dissesse para ela, como é que de repente o Nico tá te dando ouvidos? Ela me deu língua. Por fim, conseguimos que todos montassem um Pégaso. Disparamos pelo ar e logo sobrevoávamos o rio East com Long Island estendida à nossa frente. Pousamos no meio da área dos chalés e fomos imediatamente recebidos por Quirrell, Sileno, o sátiro barrigudo, e alguns arqueiros do chalé de Apolo. Quirrell ergueu uma sobrancelha ao ver Nico, mas se eu esperava que ele ficasse surpreso com nossas notícias recentes sobre Quintus e Dédalo, ou sobre a ressurreição de Cronos, eu estava enganado. Era o que eu temia, disse Quirrell. Precisamos correr. Vamos torcer para que vocês tenham retardado o Sr. Titã. Mas sua vanguarda ainda virá. Estarão ansiosos por sangue. A maior parte das nossas defesas já está posicionada. Venham. Espera um momento, disse Sileno. E o que aconteceu com a busca de Pan? Você está há quase 3 semanas atrasado, Grover Underwood. Sua licença de buscador está revogada. Grover respirou fundo, então se impertigou e olhou Sileno bem nos olhos. Licenças de buscador não têm importância. O grande deus Pan está morto. Ele se foi e nos deixou seu espírito. O quê? O rosto de Sileno tornou-se vermelho vivo. Sacrilégio! E mentiras, Grover Underwood! Vão mandá-lo para o exílio por falar assim? É verdade, eu disse. Estávamos lá quando ele morreu. Todos nós estávamos. Impossível! Vocês são todos mentirosos! Destruidores da natureza! Quirrell estudou o rosto de Grover. Falaremos disso mais tarde. Falaremos agora! Exclamou Sileno. Devemos resolver isso! Sileno! Interrompeu Quirrell. Meu acampamento está prestes a ser atacado. A questão de Pan esperou 2000 anos. Receio que tenha que esperar um pouco mais. Supondo-se que ainda estejamos aqui esta noite. E com esse comentário feliz, Quirrell empunhou um arco e galopou na direção do bosque. E nós o seguimos como pudemos. Era a maior operação militar que eu já vira no acampamento. Estavam todos na clareira, vestidos com armaduras completas. Mas, dessa vez, não era para a captura da bandeira. O chalé de Hefesto preparara armadilhas em torno da entrada do labirinto. Arame farpado, fossos com potes de fogo grego, fileiras de lanças pontiagudas para desviar o ataque. Beckendorf manejava 2 catapultas do tamanho de picapes, já com munição e apontadas para o punho de Zeus. O chalé de Ares estava na linha de frente, a postos em formação de falange, com Clarice dando ordens. Os chalés de Apolo e de Hermes estavam espalhados pela floresta, com os arcos preparados. Muitos haviam tomado posições nas árvores. Até as dríades estavam armadas com arcos, e os sátiros trotavam por ali com porretes de madeira e escudos feitos de cascas irregulares de árvores. Annabeth foi se juntar aos seus irmãos do chalé de Atena, que haviam armado uma tenda de comando e dirigiam as operações. Uma bandeira cinza, exibindo uma coruja, tremulava do lado de fora. Nosso chefe de segurança, Argos, montava a guarda na entrada. Os filhos de Afrodite corriam de um lado para o outro, arrumando as armaduras de todos e oferecendo-se para desembaraçar nossas cimeiras de crina de cavalo. Até mesmo os filhos de Dionísio haviam encontrado algo a fazer. O deus ainda não estava por ali, mas seus gêmeos louros também corriam para lá e para cá, oferecendo aos guerreiros suados garrafas de água e caixas de suco. Parecia uma configuração bastante boa, mas Quirrell murmurou ao meu lado. Não é suficiente. Pensei no que vira no labirinto, em todos os monstros no estádio de Anteu e no poder de Cronos que eu sentira no Monte Titã.
Meu coração se abateu. Quirrell tinha razão, mas aquilo era tudo que podíamos reunir. Só daquela vez eu desejei que Dionísio estivesse ali. Mas, mesmo que estivesse, não sabia se ele poderia ajudar. Quando o assunto era a guerra, era proibido aos deuses interferir diretamente. Ao que parecia, os titãs não levavam em conta restrições desse tipo. Mais adiante, no limite da clareira, Grover conversava com Juniper. Ela segurava suas mãos enquanto ele lhe contava a nossa história. Lágrimas verdes se formavam nos olhos dela quando ele deu a notícia sobre Pan. Tyson ajudou os filhos de Hefesto a preparar as defesas. Ele recolheu pedras e as empilhou perto das catapultas como munição. Fique comigo, Percy, disse Quirrell. Quando a luta começar, quero que espere até sabermos com o que estamos lidando. Você deverá ir para onde mais precisamos de reforços. Eu vi Cronos. Contei ainda aturdido com aquele fato. Olhei diretamente nos olhos dele. Era Luke. E não era. Quirrell correu os dedos pela corda do seu arco. Ele tem os olhos dourados, eu diria. E em sua presença o tempo parece se tornar fluido. Concordei. Como ele poderia se apossar de um corpo mortal? Eu não sei, Percy. Os deuses assumiram formas mortais por eras. Mas se tornar de fato, fundir a forma divina à mortal, não sei como isso pode ser feito, sem que o corpo de Luke se transforme em cinzas. Cronos disse que o corpo havia sido preparado. Estremeço só de pensar no que isso pode significar. Mas talvez isso restrinja os poderes de Cronos. Por um tempo, pelo menos. Ele está confinado em uma forma humana. E ela que o mantém inteiro. Tomara que também o limite. Quirrell, se ele liderar esse ataque, não creio que será assim, meu garoto. Eu sentiria se ele estivesse se aproximando. Não há dúvida de que era o que ele planejava. Mas acredito que você o atrapalhou quando derrubou sobre ele a sala do trono. Ele me olhou com ar de censura. Você e seu amigo Nico, o filho de Hades. Um bolo se formou em minha garganta. Me desculpa, Quirrell. Eu sei que eu devia ter contado para você. É só que... Quirrell ergueu a mão. Entendo por que agiu assim, Percy. Você se sentia responsável. Tentou protegê-lo. Mas, meu garoto, se sobrevivermos a isso, devemos confiar um no outro. Devemos... Sua voz vacilou. O chão sob os nossos pés estava tremendo. Todos na clareira pararam o que estavam fazendo. Clarice gritou uma única ordem. Juntar escudos! Então, o exército do Senhor dos Titãs irrompeu pelo labirinto como uma explosão. Eu já participara de lutas antes, mas aquela era uma batalha de grandes proporções. A primeira visão que eu tive foi a de uma dúzia de lestrigões gigantes rompendo do chão e gritando tão alto que parecia que meus ouvidos iam explodir. Eles carregavam escudos feitos de carros achatados e bastões que eram troncos de árvores com aguilhões enferrujados na ponta. Um dos gigantes atacou a falange de Ares com um golpe lateral de seu bastão, e todo o chalé foi jogado para o lado. Uma dúzia de guerreiros lançados ao vento como bonecos de pano. Fogo! Gritou Beckendorf. As catapultas entraram em ação. 2 pedras grandes foram arremessadas na direção dos gigantes. Uma foi desviada por um carro-escudo, mal amassado. Mas a outra atingiu o peito de um lestrigão, que desabou. Os arqueiros de Apolo dispararam uma saraivada. Dezenas de flechas fincaram na espessa armadura dos gigantes, fazendo com que parecessem porcos espinhos. Várias encontraram fendas nas armaduras, e alguns gigantes evaporaram ao toque do bronze celestial. Mas quando parecia que os lestrigões estavam prestes a ser vencidos, a próxima onda surgiu no labirinto. 30, talvez 40 Drácani, em armadura completa de batalha, brandindo lanças e redes. Elas se dispersaram em todas as direções. Algumas foram pegas nas armadilhas que o chalé de Hefesto preparara. Uma delas ficou presa nas lanças pontiagudas e se tornou alvo fácil para os arqueiros. Outra acionou uma armadilha e potes de fogo grego explodiram em chamas verdes, engolindo várias das mulheres cobras. Mas muitas outras continuaram a surgir. Arcos e os guerreiros de Atena avançaram na direção delas.
Ali perto, Tyson carregava um gigante. Ele conseguira, sabe-se lá como, subir nas costas do monstro e o golpeava na cabeça com um escudo de bronze. Bom, 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 bom. Quiron apontava calmamente, flecha após flecha, derrubando um monstro a cada disparo. No entanto, mais inimigos continuavam a sair do labirinto. Por fim, um cão infernal, não a Sra. Olay, saltou do túnel e disparou na direção dos sátiros. Vá! Quiron gritou para mim. Saquei contra a corrente e parti para o ataque. Enquanto atravessava correndo o campo de batalha, vi cenas horríveis. Um meio-sangue inimigo estava lutando contra o filho de Dionísio, mas não era uma grande disputa. O inimigo o feriu no braço com sua lâmina e então o golpeou na cabeça com o punho da espada, e o filho de Dionísio caiu. Outro guerreiro inimigo disparava flechas em chamas na direção das árvores, levando pânico a nossos arqueiros e adríades. Uma dezena de Dracani, de repente, separou-se do combate principal e serpeou pelo caminho que levava ao acampamento, como se soubesse onde estavam indo. Se conseguissem sair dali, poderiam queimar todo o lugar sem nenhuma resistência. A única pessoa próxima delas era Nico de Ângelo. Ele golpeou um Teuquine e sua espada negra de ferro, estígio, absorveu a essência do monstro, sorvendo a energia dele até que nada além de poeira restasse. Ele olhou para onde eu apontava, viu as mulheres cobra e imediatamente compreendeu. Respirou fundo e estendeu a espada negra. Sirvam-me! Convocou ele. A terra tremeu. Uma fissura abriu-se na frente das Dracani, e uma dúzia de guerreiros mortos-vivos saiu rastejando da terra. Cadáveres horríveis em uniformes militares dos mais diversos períodos. Revolucionários americanos, centuriões romanos, soldados da cavalaria de Napoleão, montados em esqueletos de cavalos. Em sincronia, eles sacaram as espadas e travaram combate com as Dracani. Nico caiu de joelhos, mas eu não tinha tempo para me certificar de que ele estivesse bem. Aproximei-me do cão infernal, que agora forçava os sátiros a recuar para o bosque. A besta tentou abocanhar um deles, que se esquivou, mas em seguida lançou-se sobre outro, que foi lento demais. O escudo de casca de árvore do sátiro rachou quando ele caiu. Ei! Eu gritei. O cão infernal virou-se, rosnou para mim e saltou. Ele teria me feito em pedaços com suas garras, mas quando caí para trás, meus dedos se fecharam em torno de um pote de cerâmica com um dos recipientes de Beckendorf com fogo grego. Atirei-o na boca do cão, que se incendiou. Afastei-me depressa, respirando com dificuldade. O sátiro, que fora pisoteado, não se mexia. Corri para vê-lo, mas então ouvi a voz de Grover. Percy! Começara um incêndio na floresta. As chamas estriptavam a 3 metros da árvore de Júniper, e ela e Grover, enlouquecidos, tentavam salvá-lo. Grover tocou uma canção de chuva em sua flauta. Júniper tentava desesperadamente vencer as labaredas com seu chale verde, mas só estava piorando a situação. Corri na direção deles, saltando por entre duelos, costurando entre pernas de gigantes. A água mais próxima era do riacho, a quase 1 quilômetro dali, mas eu precisava agir. Então me concentrei, senti um repuxo no abdômen, um estrondo nos ouvidos. Uma parede de água veio fluindo impetuosamente entre as árvores, encharcando o fogo. Júniper, Grover e praticamente tudo mais. Grover cuspiu água. Obrigado, Percy! Sem problema. Corri de volta para a luta, e Grover e Júniper me seguiram. Grover tinha um porrete nas mãos, e Júniper segurava uma varinha, como uma chibata à moda antiga. Ela parecia muito zangada, como se fosse dar uma surra no traseiro de alguém. Quando parecia que a batalha estava equilibrada outra vez, que talvez tivéssemos uma chance, um grito sobrenatural ecoou, vindo do labirinto. Um ruído que eu já ouvira antes. Camp disparou para o céu, as asas de morcego totalmente abertas. Ela pousou no topo do punho de Zeus e inspecionou a carnificina. Seu rosto estava cheio de júbilo maligno. As cabeças mutantes de animais rugiam em sua cintura. As cobras sibilavam e se enrascavam em suas pernas. Na mão direita, ela segurava um novelo brilhante de linha, o fio de Ariadne.
mas o jogou em uma boca de leão em sua cintura e sacou as espadas curvas. As lâminas reluziam com um veneno verde. Camp berrou em triunfo, e alguns dos campistas gritaram. Outros tentaram correr e foram pisoteados por cães infernais ou por gigantes. De mortales! Gritou Quirrell. Ele apressou-se em apontar uma flecha, mas Camp pareceu pressentir o gesto. Levantou o voo com impressionante velocidade, e a flecha de Quirrell passou zunindo inofensiva ao lado da sua cabeça. Tyson se desvencilhou do gigante, que ficara inconsciente após receber inúmeros golpes. Correu para as nossas fileiras gritando: Enfrentem! Não fujam dela! Lutem! Mas então um cão infernal saltou sobre ele, e Tyson e o animal saíram rolando. Camp pousou na tenda de comando de Athena, achatando-a. Corri atrás dela e vi Annabeth ao meu lado, acompanhando-me, com a espada em punho. Talvez isso seja o fim, ela disse. Pode ser. Foi bom lutar com você, cabeça de alga. Idem. Juntos saltamos em direção ao monstro. Camp silvou e nos atacou. Esquivei-me, tentando distraí-la enquanto Annabeth investia em um ataque, mas o monstro parecia capaz de se conectar com as duas mãos separadamente. Bloqueou a espada de Annabeth, que precisou saltar para trás, a fim de evitar a nuvem de veneno. Só pela proximidade com a criatura, parecíamos que estávamos no meio de uma neblina ácida. Meus olhos queimavam. Meus pulmões não conseguiam ar suficiente. Eu sabia que não podíamos nos manter firmes por mais do que alguns segundos. Venham! Eu gritei. Precisamos de ajuda! Mas ninguém veio. Estavam todos ou caídos, ou lutando para salvar a própria vida, ou apavorados demais para dar um passo à frente. 3 das flechas de Quirrell estavam fincadas no peito de Camp, mas ela apenas rugia mais alto. Agora! Disse Annabeth. Atacamos juntos, desviando dos golpes do monstro, furamos sua guarda e quase conseguimos cravar as espadas no peito de Camp. Mas uma enorme cabeça de urso nos atacou, saindo da cintura do monstro, e recuamos para não ser mordidos. Bum! Minha visão escureceu. Só percebi que Annabeth e eu estávamos caídos no chão. O monstro tinha as patas dianteiras em nosso peito, imobilizando-nos. Centenas de cobras coleavam acima de mim, sibilando, o som parecendo risadas. Camp ergueu suas espadas tingidas de verde, e vi que Annabeth e eu não teríamos saída. Foi quando, atrás de mim, algo uivou. Uma parede de escuridão caiu sobre Camp, derrubando o monstro de lado. Então, a Sra. O'Leary estava junto a nós, rosnando e tentando abocanhar Camp. Boa garota! Disse uma voz familiar. Dédalo lutava, saindo do labirinto, atingindo inimigos à esquerda e à direita, à medida que abria caminho até onde estávamos. Ao lado dele havia mais alguém. Um gigante conhecido, muito mais alto do que os lestrigões, com uma centena de braços ondulantes, cada um deles segurando uma grande lasca de pedra. Briarão! Gritou Tyson espantado. Salve, irmãozinho! Berrou Briarão. Aguente firme! E quando a Sra. O'Leary saiu do caminho com um salto, o centímano lançou uma saraivada de pedras contra Camp. As pedras pareciam aumentar de tamanho ao deixar as mãos de Briarão. Eram tantas que parecia que metade da terra havia aprendido a voar. Bum! Onde estava Camp um momento antes, agora se erguia uma montanha de rochas quase tão alta quanto o punho de Zeus. O único sinal de que o monstro um dia existira eram as pontas de 2 espadas projetando-se do cascalho. Uma onda de vivas se ergueu entre os campistas, mas nossos inimigos ainda não estavam liquidados. Uma Dracane gritou: Acabem com eles! Matem todos, ou Cronos vai nos esfolar se vocês ficarem vivos! Aparentemente, aquela ameaça era mais aterrorizante do que nós. Os gigantes avançaram em uma última e desesperada investida. Um surpreendeu Quirrell com uma rasteira nas patas traseiras, fazendo-o tropeçar e cair. 6 gigantes comemoraram gritando e lançaram-se ao ataque. Não! Eu gritei, mas estava longe demais para ajudar. Então aconteceu. Grover abriu a boca e emitiu o som mais horrível que eu já tinha ouvido.
Era como um trompete ampliado 1000 vezes, um som de puro medo. Em sincronia, as forças de Cronos largaram as armas e correram para se salvar. Os gigantes atropelaram as Dracani, tentando alcançar o labirinto primeiro. Teuquines, cães infernais e meio-sangues inimigos corriam desordenadamente atrás deles. O túnel fechou-se com um estrondo e a batalha chegou ao fim. A clareira estava em silêncio, exceto por alguns focos de incêndio na floresta e os gritos dos feridos. Ajudei Annabeth a se levantar e corremos até Quirrell. Você tá bem? Eu perguntei. Ele estava caído de lado, tentando em vão se erguer. Que constrangedor, murmurou. Acho que vou ficar bem. Felizmente, não sacrificamos centauros com patas. Ai, patas quebradas. Você precisa de ajuda, afirmou Annabeth. Eu vou buscar um médico no chalé do Apolo. Não, insistiu Quirrell. Há feridos mais graves para socorrer. Vão, eu estou bem, mas... Grover, mais tarde precisamos conversar sobre como você fez aquilo. Foi impressionante, eu concordei. Eu não sei de onde saiu, Grover corou. Júniper o abraçou com força. Eu sei. Antes que ela pudesse dizer mais, Tyson chamou. Percy, venha rápido! É Nico! Havia fumaça subindo das suas roupas pretas. Seus dedos estavam fechados e a grama em torno do seu corpo estava amarela, morta. Virei-o o mais delicadamente que pude e coloquei a mão em seu peito. O coração batia debilmente. Tragam néctar! Gritei. Um dos campistas de Ares mancou até onde estávamos e entregou um cantil. Pinguei um pouco da bebida mágica na boca de Nico. Ele tossiu e espirrou e as pálpebras tremularam, abrindo-se. Nico, o que foi que aconteceu? Perguntei. Você consegue falar? Ele assentiu fraco. Eu nunca tentei convocar tantos antes. Eu vou ficar bem. Nós o ajudamos a se sentar e lhes demos um pouco mais de néctar. Ele piscou, olhando para todos como se estivesse tentando se lembrar de quem nós éramos. E então seus olhos focalizaram alguém atrás de mim. Dédalo? Sim, meu garoto, disse o inventor. Cometi um erro muito grave. Vim para corrigi-lo. Dédalo tinha alguns arranhões que sangravam óleo dourado, mas parecia em melhor condição do que a maioria de nós. Aparentemente, seu corpo de autômato curava-se sozinho e com rapidez. A senhora O'Leary estava atrás dele, lambendo os ferimentos na cabeça do dono e deixando o cabelo dele em pé, com um aspecto engraçado. Briar e eu estava perto, cercado por um grupo de campistas e sátiros assombrados. Ele parecia muito tímido, mas distribuía autógrafos em armaduras, escudos e camisetas. Encontrei o Centímano quando vinha pelo labirinto, exclamou Dédalo. Parece que ele tinha a mesma ideia. Queria vir ajudar, mas estava perdido. Então viemos juntos. Ambos viemos reparar um erro. Sim! Tyson pulava. Briarão, eu sabia que você viria. Eu não sabia, disse o Centímano. Mas você me lembrou de quem eu sou, Ciclope. Você é o herói. Tyson ficou vermelho. Eu lhe dei tapinhas nas costas. Eu já sei disso há muito tempo, eu disse. Mas, Dédalo, o exército do Titã ainda está lá embaixo. Mesmo sem o fio, eles voltarão. Vão encontrar um caminho mais cedo ou mais tarde, com Cronos na liderança. Dédalo embanhou a espada. Você está certo. Enquanto houver o labirinto, seus inimigos poderão usá-lo. Motivo pelo qual o labirinto não pode mais continuar existindo. Annabeth ficou olhando. Mas você disse que o labirinto está ligado à sua força vital. Enquanto você estiver vivo... Sim, minha jovem arquiteta, concordou Dédalo. Quando eu morrer, o labirinto também morrerá. Então, eu tenho um presente para você. Ele tirou uma sacola de couro que estava pendurada nas costas, abriu-a e pegou ali um lustroso laptop prata. Um dos que eu vi na oficina, na parte de cima. Via-se uma letra delta azul. Meu trabalho está aqui, ele disse. Foi tudo o que consegui salvar do incêndio.
Anotações sobre projetos que nunca comecei. Alguns dos meus esboços favoritos. Não consegui desenvolvê-los ao longo dos 2 últimos milênios. Não ousei revelar minha obra ao mundo mortal. No entanto, talvez você a considere interessante. Ele entregou o computador a Annabeth, que o olhou como se tivesse ouro nas mãos. Você está dando para mim? Mas isso não tem preço, vale... Eu nem sei quanto. É uma pequena compensação pela maneira como agi, afirmou Dédalo. Você tinha razão, Annabeth. Sob os trilhos de Atena, devemos ser sábios. E eu não fui. Um dia você será uma arquiteta muito melhor do que eu já fui. Pegue minhas ideias e as aperfeiçoe. É o mínimo que eu posso fazer antes de morrer. Peraí, eu disse. Morrer? Mas você não pode se matar, isso não tá certo. Ele sacudiu a cabeça. É mais certo do que me esconder pelos crimes por 2000 anos. A genialidade não é desculpa para o mal, Percy. A minha hora chegou. Eu preciso enfrentar a minha punição. Mas você não terá um julgamento justo, disse Annabeth. O espírito de Minos agora é um dos juízes. Vou aceitar o que vier, ele replicou. E confiar na justiça do mundo inferior, tal como ela é. Isso é tudo o que podemos fazer, não é mesmo? Ele encarou Nico, cujo rosto tornou-se sombrio. Sim, concordou o garoto. Você aceita minha alma como resgate, então? Perguntou Dédalo. Pode usá-la em troca da sua irmã. Não, disse Nico. Eu vou ajudá-lo a libertar seu espírito, mas a Bianca morreu e ela deve ficar onde ela está. Dédalo concordou. Muito bem, filho de Hades. Está se tornando sábio. Em seguida, se voltou para mim. Um último favor, Percy Jackson. Não posso deixar a Sra. O'Leary sozinha. E ela não tem desejo de voltar para o mundo inferior. Você poderia cuidar dela? Olhei para o imenso cão negro que choramingava pateticamente, ainda lambendo o cabelo de Dédalo. Fiquei pensando que o prédio da minha mãe não permitiria cães, principalmente cães maiores do que os apartamentos. Mas disse, sim, claro que eu posso. Então estou pronto para ver meu filho. E Perdiz, ele disse. Preciso lhes pedir perdão. Annabeth tinha lágrimas nos olhos. Dédalo virou-se para Nico, que sacou a sua espada. A princípio, temi que Nico fosse matar o velho inventor, mas ele apenas disse. Sua hora passou há muito tempo. Liberte-se e descanse. Um sorriso de alívio abriu-se no rosto de Dédalo, que se tornou imóvel como uma estátua. Sua pele ficou transparente, revelando as engrenagens e os mecanismos de bronze que giravam por dentro do seu corpo. Então, a estátua se transformou em cinzas e se desintegrou. A Sra. O'Leary uivou. Afaguei-lhe a cabeça, fazendo o melhor que podia para consolá-la. A terra ribombou. Um terremoto que provavelmente pôde ser sentido em todas as principais cidades do país, quando o antigo labirinto ruiu. Em algum lugar, eu esperava, os restos da força de ataque do Titã haviam sido enterrados. Olhei a carnificina na clareira e os rostos cansados dos meus amigos. Venham, eu os chamei. Temos muito trabalho a fazer. E é isso. A Batalha do Labirinto aconteceu com algumas surpresas. Sempre o agente surpresa nas batalhas para ajudar os heróis. Então, o Dédalo e o Briarel apareceram no final, arrependidos, né, da covardia deles de alguma forma, e incentivados pelos nossos heróis. A história está chegando no final, né? A gente está no 4º livro da série já, e estamos nos encaminhando aí para o final da história principal, e aí muitas coisas vão ficando mais sérias, né? Então essa foi a grande batalha que aconteceu no acampamento Meio-Sangue, e pelo que foi descrito até agora, muitas e muitas baixas e mortes de campistas e do pessoal do acampamento, né, dos sátiros e tudo mais.
Então foi bem denso aí um pedaço da história. Mas os heróis venceram e é uma história... Nesse momento a história fica mais focada na batalha em si, mas é muito legal ver a relação do Nico crescendo com eles, o quanto o Nico foi mudando também, a personagem dele. Esse afastamento da Annabeth e do Percy de alguma forma, o crush do Percy em outra garota. É bem bacana ficar vendo essas questões adolescentes, mas de amadurecimento dos personagens, e a história vai ganhando camadas. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado da leitura e semana que vem tem mais um capítulo para vocês. Desculpa a semana passada o pulo de capítulo que teve. Acabou que eu tive alguns imprevistos e acabei não gravando, mas tá aí para vocês, tá bom? Um grande abraço, até a próxima leitura. Tchau, tchau.